Um primeiro tempo que a gente vai debater aqui, barromento da seleção brasileira aqui que mudou para na segunda etapa a gente ter visto uma seleção jogando um pouco mais solta e aí fazendo o placar de 4-0 contra o Peru. É o que a gente vai debater nesse programa que está só começando, tá? Tudo bem, Mauro Beto? Boa noite. Boa noite, Tainá. Muito legal. Homenagem da Tainá ao Dia dos Professores. Vestida de professora, né? Com esses óculos assim professorais, que é Natal. Daqui a pouco VSR, você que ainda está acordado. Mas hoje foi mais fácil estar acordado. Quinta-feira foi brabo durante o jogo. O pós-jogo, então, mais complicado ainda. Mas dessa vez menos complicado. O Brasil que está numa fase tão ruim que era, antes de a bola rolar na quinta-feira, o Brasil ia enfrentar a seleção que era lanterna. Aliás, a vice-lanterna e depois a lanterna, que era o Peru. Mas o Peru fez o favor de ganhar o Uruguai, então o Brasil teve a dificuldade de enfrentar 2 vice-lanternas. Antes e hoje, agora, a seleção peruana. Mas em Brasília, sem muitas dificuldades, também porque a arbitragem não é que ajudou. Marcou pênaltis, que eu teria marcado o primeiro, teria marcado o segundo também, dá para discutir um e outro, mas não dá para discutir que o Brasil foi melhor que a seleção peruana. No final das contas, conseguiu um resultado melhor do que a encomenda. A garotada do Botafogo, de novo, entrando muito bem, inclusive na Argentina, como você falou, com excelente Almada. E o Brasil teve pelos meus critérios, 10 chances de gol, a seleção peruana nenhuma, só bola longa. O Peru vive com problemas seríssimos, é uma das piores seleções do Peru, continua não sendo das melhores seleções do Brasil, mas enfim, já tem algum alento, vamos falar muito sobre isso. O que a gente precisava ter feito nesses 2 jogos era isso, ganhar lá, ganhar aqui e depois a gente conversa. E vai ter que conversar muito ainda. O Peru não estava bem hoje, né? Acontece às hoje vezes, há um tempo, essa questão aí, esse problema. Ultimamente dizem que tem muito. Entendi. Sim. Mas há remédio para isso. Renato, queria a sua avaliação sobre esse jogo da seleção brasileira contra o Peru. Acho que um primeiro tempo parecido com o que a gente já tinha visto contra o Chile, assim, 0 empolgou, mas teve ali um pênalti que ia salvando o primeiro tempo. Mas a segunda etapa acho que a coisa deu uma melhoradinha. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Mauro, tudo bem? Ótimo. O Vitor daqui a pouco está com a gente também. Para você que está nos assistindo, um abraço fraternal, aos professores principalmente. É isso. É que tá doido. O Renato é um professor também, um país que vilipendia o ensino, tá certíssimo. Não, eu sou muito grato aos meus, que realmente... Todos eles, até os ruins. Eu tive professores bem bons, apesar de todas as dificuldades. Mas vamos lá. Professor Dorival... Sim, esse é o professor no primeiro tempo teve dificuldades, porque a gente viu uma seleção... Os alunos nem sempre são bons. Muito do que a gente vem falando já nas últimas datas FIFAs, de pouco movimento, pouco ritmo, um time que não consegue abrir espaço, que erra muito no terço ofensivo, mais uma vez uma seleção ansiosa, errando muito ali não digo no último passe, mas no penúltimo, até no antepenúltimo em alguns momentos. Agora o segundo tempo, principalmente a intensidade de jogo melhorou. Foi uma seleção que conseguiu fazer a bola circular com mais velocidade. Tem o detalhe do Wanderson, o homem está chegando ali, deve estar... O segundo tempo do Wanderson foi de Wanderson. Solto. De Wanderson. Com o Wanderson Estou curiosa pela coletiva do Dorival, inclusive. Daqui a pouco a gente vai ouvir o professor. Claro. Chegando em linha de fundo, construindo bastante pelo lado. Acho o jogo do Bruno Guimarães muito bom hoje. É um cara que pisou bastante na área. Vinha criticando bastante. O Rafinha também mais aceso. O Rodrigo, acho que de novo não foi... E não é por falta de buscar. Eu acho que ele tem buscado o jogo. Mas foi o que disse o Mauro, não é uma atuação brilhante, mas é um segundo tempo que eu acho que dentro dos 4 tempos que a gente viu, é o que a gente mais fala assim, legal mesmo. Tá? Alguma coisa que andou, mas é um time que ainda ofensivamente demonstra assim, algumas dificuldades, demonstra falta de conteúdo de movimento, de jogadores entrosados, e assim, eu acho que dos males o menor, eu acho que era o momento de resultado além do desempenho. Mas para desempenho a gente ainda precisa ser mais testado, precisa jogar num nível mais alto. Tem os jogadores também que estavam fora por conta de lesão, acho que isso quebra também um pouco pro trabalho do Dorival. Mas assim, 6 pontos, não tinha muito o que negociar nesse sentido não, tinha que ganhar ou ganhar. E eu acho que a gente fala, o mundo do futebol fala sobre isso, né? Sobre o quanto é mais fácil você ajeitar, arrumar as coisas quando você tem o resultado. Sim. Então, assim, existiu uma pressão, se falou sobre o ambiente um pouco mais pesado da seleção brasileira. Acho que se percebe isso, às vezes até nas entrevistas, e eu diria que principalmente nas entrevistas do Dorival. Acho que o Dorival, em alguns momentos, até foge um pouco da característica do que a gente está acostumado a ver do Dorival.
também pelo ambiente que está criado ali, que é um ambiente de mais pressão na seleção brasileira. Então, vencer esses jogos, ver a tabela de classificação, a gente estando numa situação um pouco mais tranquila, acho que isso pode dar a tranquilidade necessária para que o Dorival trabalhe. Mas aí eu acho que você falou muito bem, Mauro. Tá bom, vencemos. Mas temos muito que conversar. Muito que conversar, muito que debater, muito que treinar. E é triste, no caso do Dorival, e a cobrança pode ser um pouquinho maior, é porque o Brasil teve na Copa América, já falamos bastante, mas é bom lembrar, um tempo de preparação que nem Copas do Mundo a gente tem e vai ter também para 26. Então já era para ter apresentado desempenho melhor. Não vou falar nem de resultado, mas desempenho melhor. E a seleção é essa cobrança, e vai ser sempre, e foi assim, desculpa ser tiozão de novo, mas é só ver quando o João Saldanha assume em 69 e quando ele é demitido em 16 de março de 70. Ele tinha cabelos pretos ao assumir e completamente brancos em 70. Né? Claro que cada um mais um. No meu caso, por exemplo, o antes e depois, o pessoal nunca sabe quando é o antes ou o depois, né? Porque eu pareço mais cabeludo depois do que ou menos cabeludo, enfim, deixando de lado a questão capilar. Mas assim, a pressão é muito grande, ele tem sofrido como uma lesão com mais do que qualquer outro treinador na história da seleção, impressionante, né? Aliás, teve um brilhante esqueço sempre o nome do quadro, mas é o do professor Serginho com C, e do craque Daniel, eles comentando sobre os nomes de jogadores que parecem nomes de lesões, né? Abner, Beraldo, que eu senti um Abner na coxa, a lesão no Beraldo posterior, cara. E assim, é o que a gente tem hoje agora, não dá para fugir muito, você pode discutir 4, 5 nomes com o Dorival e com qualquer outro treinador em qualquer momento, mas assim, o que a gente precisava fazer era ganhar, ganhamos, legal, o segundo tempo um pouquinho melhor, a seleção do Peru é pavorosa, do Chile também é, e tem muita coisa a ser feita ainda, mas um mínimo de tranquilidade. Essa questão até da confiança, né, que a gente fala de moral, de tudo, né? A gente viu uma seleção que a partir do momento começou a jogar mais solto, o jogo fluiu um pouco mais. Aí, arriscou um pouquinho mais espaço, movimentação. Exatamente, os gols foram saindo e as coisas foram acontecendo de maneira mais natural. É lógico que ainda o caminho é longo, eu acho que defensivamente, eu acho que a seleção peruana ela ofereceu um pouco mais do que a chilena realmente dava espaço. Sim, o Brasil ganhou, mas não jogou nada, não jogou bem na partida. Acho que a seleção do Peru, em alguns momentos, a linha de 5, batendo, porque até a mãe também, os caras chegam, arrepia. Eu acho que ofereceu um pouco mais de resistência defensiva no jogo, mas acho que a questão dessa questão dos caras estarem mais confiantes ficou muito claro. Riscando mais, buscando mais a jogada individual. Primeiro tempo foi aquele primeiro tempo tenso de novo, né? Que a gente falava, uma equipe que não flui, que, sabe, sempre no limite. E a torcida ajudou, viu? Porque no primeiro tempo não estava legal, estava chato, não estava uma cobrança exacerbada, não. Sim, a torcida bastante paciente. O Vés está aqui já com a gente, o Vés estava na transmissão, né, no Arquibancada. Eu queria entrar num ponto, Vés, porque o Renato falou aqui de no segundo tempo a gente sentir uma seleção um pouco mais solta, mais leve e tal. Principalmente depois do segundo pênalti, né? Do segundo gol. E aí é o meu ponto. Porque no primeiro tempo, inclusive em algum momento se falou sobre... o Brasil conseguiu ter uma transição importante aqui. Que já estava 1-0 para o Brasil. Foi o primeiro momento que o Brasil teve a possibilidade de fazer uma transição. Porque até então tinha sido atacado, não tinha como fazer nenhuma transição. E é o Brasil que melhorou no segundo tempo, depois do 2-0. Ou o Peru ofereceu mais espaços ao Brasil e por isso o Brasil teve essa possibilidade de acelerar um pouco mais a jogada, que tudo bem, aí eu acho que pode ser um mérito, mas também porque tinha mais espaço. Boa noite, Vessi. Boa noite aos amigos, boa noite, Tainá. Eu acho que o 2-0, ele tira a seleção peruana do jogo, né? Acho que é só você ver o espaço à frente da área. O espaço à frente da área que o Andrés Pereira tem para pisar na área sem ninguém marcar, para fazer o voleio. E depois, principalmente o gol que o Luiz Henrique faz, ele tem muito espaço. Na jogada seguinte, 2 jogadas depois, é o Matheus Pereira. O Matheus Pereira tem uma hora que ele recebe, aí ele procura alguém, porque alguém vai vir em cima de mim, vou procurar alguém. Ninguém vai vir não, ele vai conduzindo, chuta, se a bola vai no gol, era gol, porque o Galese estava completamente batido. O segundo pênalti também é uma jogada com a seleção peruana bem aberta. Assim, o segundo pênalti é uma jogada de contra-ataque, uma jogada em que o Brasil acelerou, poucas vezes teve chance de fazer isso no primeiro tempo. Então, acho que tanto é que se você pegar o comentário que a gente fez lá no jogo, quando o Brasil faz 2-0, eu falo,
acho que agora a gente vai ver mais gols, porque vai ser o cenário de ou o Peru indo para cima, o Peru atacando e dando espaços, ou ele se desmobilizando do jogo. Faz 2-0, enquanto tá 1-0 ainda, uma bola vadia lá, você empata o jogo, é outro cenário. Quando faz 2-0, você fala, caramba, cara, pra gente empatar, a gente tem que fazer 2 gols no Brasil, não vamos fazer. Aí já dá uma desmobilizada, e acho que isso aconteceu, e por isso que o Brasil construiu. Teve o 3-0, que é um gol maravilhoso do Andrés, uma jogada do Luiz Henrique. Depois tem o gol do Luiz Henrique, tem a finalização do Matheus Pereira, tem pelo menos outras 2 bolas que chegam na área. O Gerson tem uma que ele aparece, a bola não chega nele por detalhe. Então, assim, acho que o 2-0 possibilitou que o Brasil construísse o 4-0. Mas acho que fica ali as lições do primeiro tempo que não foram boas. E as lições ali do segundo de um time mais solto, acelerando mais, um time em que o Wanderson apareceu na frente. Então assim, acho que fica essa questão, mas é preciso pontuar a fragilidade dos 2 adversários, que aliás na próxima data FIFA, Mauro, se enfrentam. Peru, É verdade. O Peru recebe o Chile, já convido o senhor para fazer uma crônica desse jogo.